Essa frase abre o vídeo, mas por trás dela se esconde uma verdade que poucos homens estão preparados para enfrentar. Nietzsche não estava romantizando o amor. Ele estava expondo sua natureza selvagem, instintiva, cruel. O amor verdadeiro não segue regras morais, não obedece à justiça, não recompensa a bondade com bondade. O amor é poder ou é prisão. E aqui reside o primeiro erro do homem moderno. Ele foi ensinado a fazer tudo por amor, mas é um amor que ninguém pediu. Um amor servil, um amor que implora reconhecimento. Observe o homem comum diante de uma mulher que o atrai. Ele se torna solícito demais, compreensivo demais, disponível demais. Ele acredita que sendo o certo, sendo o bom, será escolhido. Mas o que ele não percebe é que transformou-se num pedinte emocional. Você não entende as mulheres porque ainda pensa como alguém que pede aprovação. Você tenta ser o homem ideal, aquele que escuta, que apoia, que nunca julga, que sempre compreende. Mas essa não é força, é fraqueza disfarçada de virtude. Nietzsche dizia que a moral do escravo é aquela que transforma a fraqueza em virtude. O homem fraco se convence de que sua incapacidade de liderar é respeito. Sua incapacidade de confrontar é gentileza. Sua incapacidade de impor limites é amor incondicional. Mas o feminino não responde à justiça moral. Responde à presença, ao valor percebido, ao instinto. Uma mulher não escolhe o homem mais justo, escolhe o homem que mais desperta algo nela. E esse algo raramente tem a ver com sua lista de qualidades morais. O servo emocional acredita que merece amor porque é bom, mas merecimento é conceito de servo. O homem que compreende o jogo de forças não pensa em merecer, pensa em valer. E valor não se mendiga, valor se impõe. Quando você age como servo, você está dizendo: olhe como sou útil, olhe como sou inofensivo, olhe como não represento ameaça. Mas uma mulher não quer um homem inofensivo, ela quer um homem que escolheu ser gentil, não um homem que não tem escolha. Nietzsche observava que o homem fraco sempre moraliza aquilo que não consegue conquistar pela força. Se ele não consegue despertar desejo, ele se convence de que desejo é superficial. Se ele não consegue liderar, ele se convence de que liderança é opressão. Se ele não consegue ser escolhido, ele se convence de que as mulheres não sabem o que querem. Mas elas sabem exatamente o que querem. Querem um homem que seja mundo, não um homem que seja suporte. O servo que queria ser amado nunca será respeitado, porque confundiu amor com servidão. Ele oferece tudo de si mesmo, antes mesmo de ser perguntado se alguém quer alguma coisa dele. E quando não é correspondido, ele se ressente. Não porque foi injustiçado, mas porque descobriu que bondade não é moeda de troca para desejo. A tragédia do servo emocional é que ele acredita estar sendo nobre quando está sendo apenas conveniente. Ele pensa que sua disponibilidade constante é generosidade, quando na verdade é apenas medo de ser rejeitado por ter uma personalidade própria. Nietzsche entendia que o homem genuíno não tenta agradar a todos. Ele agrada a si mesmo primeiro. E, paradoxalmente, é esse homem que mais desperta interesse feminino, porque ele não está mendigando aprovação. Ele está oferecendo uma experiência. Você nunca vai entender o que deseja se deseja como servo. Porque o servo não escolhe, ele aceita o que lhe é dado. E mulheres não são atraídas por homens que aceitam qualquer coisa. São atraídas por homens que têm critérios, que impõem valor, que sabem dizer não. O problema não é que você não entende as mulheres. O problema é que você ainda não entendeu que tentar entendê-las a partir de uma posição servil é como tentar enxergar o céu olhando para o chão. A primeira lição de Nietzsche sobre o feminino é esta: pare de tentar ser amado. Comece a ser respeitado. E respeito não se conquista com bondade, se conquista com presença. Nietzsche via a idealização como uma forma sofisticada de covardia. O homem que idealiza uma mulher não está honrando, está fugindo da realidade dela. Porque é mais fácil adorar uma deusa imaginária do que lidar com uma mulher real,
com seus instintos, suas sombras, suas crueldades naturais. E, principalmente, com a crueldade que ela desperta nele. O idealizador é o homem que prefere a fantasia ao confronto. Ele constrói uma versão romântica da mulher, pura, angelical, superior, porque tem medo de enxergar sua natureza instintiva. Ele tem medo de ver que ela pode ser calculista, seletiva, impiedosa em suas escolhas. Mas, principalmente, ele tem medo de descobrir que também pode ser cruel, que também tem sede de poder, que também quer dominar. E prefere se convencer de que é superior a esses impulsos primitivos. Nietzsche dizia: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. Mas o idealizador faz o oposto. Ele nega que existam monstros. Ele nega a natureza predatória do desejo, a violência silenciosa da atração, o jogo de forças que governa todas as relações. Quando você idealiza uma mulher, você está dizendo: eu não sou digno de estar no mesmo nível que você. Você se coloca em posição de adorador, e ninguém deseja aquilo que adora incondicionalmente. O homem que idealiza abaixa a cabeça, e o homem que abaixa a cabeça nunca lidera uma relação. Observe como o idealizador se comporta. Ele interpreta cada gesto dela como sagrado, cada palavra como revelação, cada silêncio como mistério divino. Ele vive numa constante interpretação romântica da realidade, porque a realidade crua o aterrorizaria. Mas a mulher real não quer ser deusa, ela quer ser mulher, ela quer ser vista, compreendida, desafiada. Ela quer um homem que reconheça sua humanidade, incluindo seus aspectos sombrios, e ainda assim escolha estar com ela. Quem idealiza o feminino nunca será respeitado por ele. Porque idealização é uma forma de objetificação às avessas. Você não está vendo ela como pessoa, está vendo como conceito, como símbolo, como projeção de suas próprias carências. O idealizador sempre sofre mais do que deveria, porque vive numa realidade paralela. Quando ela age como mulher normal, com defeitos, contradições, egoísmos, ele se sente traído pela própria fantasia que criou. Nietzsche entendia que a verdadeira coragem está em amar a realidade, não a fantasia, em aceitar a natureza humana como ela é, bela e terrível, nobre e cruel, elevada e primitiva, tudo ao mesmo tempo. O homem que consegue olhar para uma mulher e ver tanto a luz quanto a sombra e ainda assim escolher ficar, esse homem desperta algo profundo nela, porque ela percebe que ele não está apaixonado por uma versão editada dela. Ele está interessado na mulher inteira. Mas o idealizador não consegue fazer isso. Ele precisa que ela seja perfeita para justificar sua devoção. E quando ela revela sua humanidade imperfeita, ele se decepciona, não com ela, com a própria fantasia. A idealização é também uma forma de controle disfarçado. Quando você coloca uma mulher num pedestal, você está tentando aprisioná-la numa versão que você pode adorar sem se sentir ameaçado. Você está dizendo: seja essa deusa que criei, e eu te amarei para sempre. Mas nenhuma mulher quer ser amada condicionalmente, mesmo que a condição seja a própria perfeição. Nietzsche sabia que a força verdadeira não vem de idealizar o outro, vem de aceitar a si mesmo. O homem que se aceita inteiramente pode aceitar a mulher inteiramente. E essa aceitação total é infinitamente mais atraente do que qualquer adoração superficial. O idealizador vive numa prisão dourada. Ele se convence de que sua adoração é nobre, quando na verdade é só uma forma elaborada de não enfrentar a realidade das relações humanas, que são jogos de poder, atração, repulsão, conquista e rendição. Toda fragilidade moral vira desprezo sexual. A mulher que você idealiza pode até se sentir lisonjeada inicialmente, mas logo perceberá que você não a ama. Você ama a ideia dela, e isso é profundamente desrespeitoso. Esta é a verdade que destroça a ilusão romântica de gerações. Mulheres não amam homens por serem boas pessoas. Elas amam homens que representam algo maior do que elas mesmas. Nietzsche dizia que o homem deve se tornar um criador, um mundo, e o feminino não se apaixona pelo bonzinho que oferece segurança. Se apaixona pelo homem que oferece uma experiência de vida mais intensa, mais elevada, mais significativa. O bom homem é previsível, ele é seguro, confiável, compreensível. Ele nunca decepciona, porque nunca surpreende. Ele é como um móvel bem feito, útil, durável, mas não desperta paixão. Mas o homem que é mundo, esse homem é um universo de possibilidades. Ele tem profundidade, mistério, complexidade. Ele não é apenas bom, ele é interessante. Ele não apenas oferece estabilidade, oferece aventura. Se você não representa desafio, contraste, intensidade, você será visto como suporte, não como escolha. A mulher moderna foi ensinada a valorizar a bondade masculina, mas seus instintos mais profundos respondem a algo completamente diferente: presença, força, determinação. Ela pode respeitar o homem bom,
mas raramente se apaixona por ele. Nietzsche observava que a atração feminina é fundamentalmente estética. Ela não se apaixona pelo currículo moral de um homem, se apaixona pela experiência de estar com ele. E bondade, por si só, não é uma experiência emocionalmente estimulante. O homem que é mundo não é necessariamente cruel ou insensível, mas ele tem algo que o bom homem perdeu, uma direção própria. Ele não vive em função de agradar aos outros, ele vive em função de construir algo, um projeto, uma visão, um império pessoal. E as mulheres são instintivamente atraídas por homens que estão construindo algo, porque elas querem participar de algo maior do que elas mesmas. Querem ser parte de uma história épica, não de uma rotina confortável. O bom homem oferece segurança emocional. O homem que é mundo oferece significado existencial. Nietzsche entendia que o poder de atração masculino não vem da capacidade de ser útil, vem da capacidade de ser indispensável. E você não se torna indispensável sendo apenas bom, você se torna indispensável sendo único. O homem que é mundo não pergunta: o que posso fazer por você? Ele afirma: venha comigo e descubra quem você pode se tornar. Essa é a diferença entre oferecer serviços e oferecer transformação. Toda mulher carrega dentro de si uma versão não descoberta de si mesma, uma versão mais corajosa, mais intensa, mais viva. E ela se apaixona pelo homem que consegue despertar essa versão. O bom homem mantém ela na zona de conforto. O homem que é mundo a convida para a zona de crescimento. Nietzsche dizia que devemos nos tornar quem somos. E o homem que consegue fazer isso, que consegue se tornar inteiramente ele mesmo, automaticamente se torna um mundo, porque a autenticidade total é uma força magnética. Quando você para de tentar ser o que os outros querem e começa a ser quem você realmente é, você para de ser um entre muitos e se torna o único. E unicidade é poder. O problema do bom homem não é que ele é bom demais, é que ele é apenas bom. Ele não oferece nada além de bondade, não oferece visão, não oferece paixão, não oferece aventura, oferece apenas conforto. Mas o coração feminino não foi feito para o conforto, foi feito para a intensidade. O homem que compreende isso para de tentar ser o homem perfeito para todas as mulheres e começa a ser o homem irresistível para algumas, porque ele entende que não se trata de ser universalmente aprovado, se trata de ser profundamente desejado. Nietzsche tinha razão, o problema não são as mulheres, é o homem que desistiu de ser perigoso. Perigoso não no sentido de violento, mas no sentido de imprevisível, desafiador, transformador. O homem que é mundo não precisa conquistar mulheres, elas se sentem conquistadas por ele, porque ele representa algo que elas não podem encontrar em outro lugar. A possibilidade de se tornarem mais do que elas são. Nietzsche identificou o ressentimento como o veneno mais letal da masculinidade moderna. O homem que se vitimiza diante do desejo feminino é o mesmo que deseja controle sem oferecer potência. Ele quer que as mulheres o escolham, mas não quer fazer nada para ser escolhido. Quer que elas o desejem, mas não quer se tornar desejável. Quer que elas o respeitem, mas não quer fazer nada para merecer respeito. E quando não consegue o que quer, ele se ressente. Não de si mesmo, das mulheres. O homem frágil sempre encontra maneiras sofisticadas de culpar o feminino por sua própria inadequação. Se ele não consegue despertar desejo, as mulheres são superficiais. Se ele não consegue liderar, as mulheres são complicadas. Se ele não consegue ser escolhido, as mulheres não sabem o que querem. Mas Nietzsche sabia a verdade. Mulheres não traem o bom. Elas abandonam o fraco. O ressentimento nasce quando o homem percebe que bondade não é suficiente para conquistar desejo. Quando ele descobre que ser certinho não garante escolha. Quando ele entende que justiça não governa a atração. E em vez de se tornar mais forte, ele se torna mais ressentido. O homem ressentido desenvolve uma moralidade vingativa. Ele passa a desprezar tudo aquilo que não consegue ter. Se não consegue despertar paixão, ele decide que paixão é superficial. Se não consegue liderar, ele decide que liderança é opressão. Se não consegue ser escolhido, ele decide que as mulheres estão todas erradas. Mas Nietzsche sabia que o ressentimento é sempre uma forma de auto-engano disfarçada de superioridade moral. O homem ressentido prefere odiar as mulheres a enfrentar a própria mediocridade. Prefere culpá-las a se transformar. Toda fragilidade moral vira desprezo sexual. O homem que não consegue despertar desejo se convence que desejo é algo baixo. O homem que não consegue liderar
se convence que liderança é algo primitivo. O homem que não consegue ser escolhido se convence que escolha é algo injusto. Mas o desejo feminino não é injusto, é seletivo. E essa seletividade não é crueldade, é inteligência instintiva. Uma mulher que escolhe o homem mais forte, mais confiante, mais determinado, não está sendo superficial, está sendo inteligente, porque ela sabe instintivamente que esse homem pode oferecer a ela e aos seus filhos melhores chances de sobrevivência e prosperidade. O homem ressentido não compreende isso porque vive numa fantasia romântica, onde o amor deveria ser cego às diferenças de valor entre os homens. Ele acredita que todas as mulheres deveriam dar a todos os homens chances iguais, mas Nietzsche sabia que essa é a moralidade do fraco, tentar convencer os fortes de que a força não importa. O homem ressentido sempre moraliza aquilo que tem medo de enfrentar. Se ele tem medo de competir, ele decide que competição é má. Se ele tem medo de se impor, ele decide que imposição é errada. Se ele tem medo de liderar, ele decide que liderança é opressão. Mas a natureza não se importa com suas moralizações. O jogo de forças continua acontecendo, você apenas decide não participar. E quando você não participa do jogo, não pode reclamar dos resultados. Nietzsche entendia que o antídoto para o ressentimento é a ação. Em vez de odiar aqueles que conseguem o que você não consegue, torne-se capaz de conseguir também. Em vez de desprezar o jogo, aprenda a jogá-lo melhor. O homem que supera o ressentimento para de ser vítima das circunstâncias e se torna criador de circunstâncias. Ele para de culpar as mulheres por não o escolherem e começa a se tornar o tipo de homem que seria impossível não escolher. Porque no final, o ressentimento é apenas medo disfarçado de indignação moral. Medo de não ser suficiente, medo de não ter o valor, medo de descobrir que precisa mudar. Mas o homem que enfrenta esse medo e muda anyway, esse homem se torna perigoso. Perigoso para suas próprias limitações e irresistível para as mulheres. Chegamos ao conceito mais revolucionário de Nietzsche, o Übermensch, o super-homem. Não um homem superior aos outros por nascimento ou sorte, mas um homem que transcendeu suas próprias limitações. Nietzsche não ensinava a controlar mulheres, ensinava a tornar-se um homem incontrolável, inegável, irresistível por ser completo em si mesmo. O super-homem não implora amor. Ele escolhe a quem amar, e essa escolha é o que torna seu amor valioso. Pense na diferença. O homem comum oferece seu amor a qualquer mulher que demonstre interesse. Seu amor é abundante porque é desesperado. Ele ama porque precisa amar, não porque escolheu amar. Mas o super-homem, ele ama porque decidiu amar. Ele escolheu uma mulher específica entre todas as outras possibilidades. E essa escolha consciente torna seu amor infinitamente mais precioso. Quando você implora amor, você está dizendo, por favor, me aceite porque preciso ser aceito. Quando você escolhe amar, você está dizendo, decidi que você merece minha atenção exclusiva. A diferença é o poder. No primeiro caso, você é dependente. No segundo, você é soberano. Nietzsche entendia que o verdadeiro poder não está em conseguir o que você quer, está em querer apenas aquilo que você pode conseguir sendo você mesmo. O super-homem não muda para ser aceito. Ele se torna tão plenamente ele mesmo que ser rejeitado por ele se torna impossível. Mas como alguém se torna inegável? Primeiro, ele para de buscar validação externa. Ele desenvolve um sistema de valores interno tão sólido que a aprovação dos outros se torna irrelevante. Ele sabe quem é, o que vale e para onde está indo, independentemente do que os outros pensam. Segundo, ele se torna criador da sua própria realidade. Em vez de reagir ao mundo, ele age sobre o mundo. Em vez de se adaptar às circunstâncias, ele cria circunstâncias. Ele é causa, não efeito. Terceiro, ele desenvolve uma presença magnética, não porque tenta impressionar, mas porque parou de tentar impressionar. Sua autenticidade total é tão rara que se torna irresistível. O super-homem não precisa entender as mulheres, porque ele entende a si mesmo. E quando você se entende completamente, você automaticamente entende o efeito que causa nos outros. Você não precisa decifrar o feminino quando você é masculino o suficiente para que o feminino se revele naturalmente em sua presença. O homem que chegou a esse nível não persegue mulheres. Elas gravitam em direção a ele, não porque ele usa técnicas ou estratégias, mas porque ele representa algo que elas raramente encontram. Um homem que não precisa delas para se sentir completo.
E, paradoxalmente, é essa independência que cria a maior dependência. Mulheres se viciam em homens que não precisam delas, porque esses homens oferecem algo genuíno. Escolha livre. Nietzsche sabia que o amor verdadeiro só existe entre iguais, mas igualdade não significa semelhança, significa completude. Duas pessoas inteiras que escolhem criar algo maior juntas. O super-homem não oferece a uma mulher a chance de completá-lo. Ele oferece a chance de se completar ao lado dele. Ele não diz, você pode me salvar. Ele diz, você pode evoluir comigo. Esta é a sedução mais poderosa que existe. Não a promessa de ser cuidado, mas a promessa de crescer. O homem que chegou a esse ponto não tem medo de ficar sozinho. Ele sabe que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E esse conhecimento o torna seletivo. Suas escolhas se tornam mais criteriosas, seu tempo mais valioso, sua atenção mais preciosa. E mulheres percebem isso instintivamente. Elas sentem quando um homem está escolhendo e quando está implorando. Nietzsche tinha razão. Você não precisa entendê-las. Precisa entender a si mesmo. E elas entenderão onde devem estar. O super-homem de Nietzsche não joga o jogo da conquista. Ele é o prêmio. Ele não compete por atenção feminina. Ele concede atenção feminina. Ele não tenta provar seu valor. Ele simplesmente é valioso. E quando você chega a esse ponto, tudo muda. Você para de perseguir e começa a escolher. Para de implorar e começa a selecionar. Para de ser opção e se torna decisão. O super-homem de Nietzsche não é uma fantasia. É uma possibilidade real para qualquer homem disposto a abandonar a mentalidade de servo e assumir a responsabilidade de se tornar quem realmente é. Você nunca vai entender as mulheres pensando como servo, mas quando você para de pensar como servo e começa a agir como soberano, você descobre que não precisa entendê-las. Você precisa apenas ser você mesmo, completamente, sem desculpas. E elas se encarregarão do resto.